Bom dia, caros alunos da primeira série. Vamos agora dar procedimento, né, às nossas aulas. A gente parou, a gente estudou, né, a Alta Idade Média, na última aula, o feudalismo, e agora a gente vai continuar na Idade Média. Né? A gente vai falar agora sobre o Império Bizantino. Tá? Então aqui, deixa eu colocar aqui o material. Ok? Tá? Então nós estamos aqui, né? Aqui na página 613, que é só a introdução. Aqui a gente vê uma foto, né, da catedral, né, que agora é a mesquita, né, o templo muçulmano, na atual cidade de Istambul, antiga Constantinopla. Então a gente estudou lá no Império Romano, a gente estudou ali o Império Romano, a gente viu que ele foi dividido no ano 395 pelo imperador Teodósio II. Então, o Império Romano foi dividido em duas partes. A parte ocidental, como a gente já estudou, estava em decadência. Decadência política, econômica, invasões dos povos germânicos, dos povos bárbaros. Então, o Império foi dividido entre os filhos de Teodósio. Honório ficou com a parte ocidental e Acádio, ou Arcádio, como é conhecido também, ficou com a parte mais rica, a parte oriental. Não sei como é que ele escolheu isso, né? Como é que ele dividiu, mas a parte mais rica ficou para o Arcádio. Então, a partir desse momento, o Império Romano estava dividido e a parte oriental progrediu, chegou ao seu auge no século VI, ali, né? No seu apogeu. E agora nós vamos ver as características, né, do Império Bizantino. Né? Então, o Império Bizantino, a gente pode ver aqui no mapa, né? A cidade de Constantinopla ela foi criada aqui no Estreito do Bósforo, no lado oriental aqui. Então, aqui é um estreito. Aqui é mais ou menos tem 1 quilômetro, né, separando a Europa da Ásia. Então, aqui nessa região, né, que liga o Mar Mediterrâneo ao Mar Negro, que a gente pode ver aqui o sul da Rússia, né, a região do Cáucaso, onde estão os países Armênia, Azerbaijão, que ficam aqui nessa região do Cáucaso, e aqui o norte da Turquia e o norte do Irã. Então, essa região aqui é muito importante, né? Aqui já está próximo do Oriente, né? Indo para cá, mas para o leste nós já temos aqui o Afeganistão, a Índia e a China, posteriormente. Então, é uma região muito importante economicamente, estrategicamente também. A organização política do Império Romano do Oriente, ou Império Bizantino. Por que tem esse nome Império Bizantino? Porque esse lugar aqui, esse estreito aqui, onde fica o Estreito do Bósforo, havia já uma cidade pequena, chamada Bizâncio. Era uma antiga colônia grega, uma antiga cidade grega, né, fundada já séculos antes aqui de se tornar Constantinopla, né? Só que não tinha importância política, né, que veio a ter. Então, é por isso que o nome é Império Bizantino, também chamado Império Romano do Oriente, também é mais conhecido como Império Bizantino. Tá? Ok? Compreenderam? Porque Constantinopla foi construída em cima da antiga cidade de Bizâncio. Tá? Então, vocês podem ver que ele abarca, né, toda essa parte aqui, o Egito também, aqui onde hoje é a Líbia, né? Essa região aqui também faz parte, a região que é a Grécia, o leste europeu, tudo isso, e até aqui uma parte da península da Crimeia, que hoje pertence, que é território russo. Aqui é toda a Palestina, né? Todo aqui onde é Israel, Líbano, Síria, Jordânia, Turquia, aqui temos a península do Sinai, tudo isso aqui fazia parte do grande Império Romano do Oriente, um Império Bizantino. Tá? Então, a organização política, como é que era feita? Lá havia um imperador também, assim como no Império Romano do Oriente,
esse imperador, né, ele era chamado também de Basileu, porque ele governava a partir da Basílica, aí vem o nome, Basileu. A Basílica, ao mesmo tempo, era sede do poder do Estado, do poder político e do poder espiritual também. Então, ali, quando foi criada, né, oficializada ali a Igreja Católica, né, Apostólica Romana, ali por volta do ano 380, na era cristã, ali 380, né, havia, né, depois foi instituído no Ocidente o Papa, mas no Oriente as pessoas obedeciam mais o Basileu, que ao mesmo tempo que ele era imperador, que ele tinha o poder político, né? Ele tinha o poder temporal, como era chamado também, ele exercia o poder espiritual. Então, ele acumulava duas funções, chefe de Estado e chefe da igreja. Então, os bizantinos, os romanos orientais, eles, né, obedeciam o Basileu. Isso depois veio a trazer divisões na igreja. Né? No ano 1054, houve uma ruptura definitiva, né, entre a igreja do Ocidente e do Oriente, porque os orientais não queriam obedecer o Papa, só queriam obedecer os basileus. E aí houve essa ruptura, surgindo uma nova igreja, né? Que já existia, só que aí ela foi oficializada, a Igreja Cristã do Oriente, como a Igreja Ortodoxa Grega. Então, aqui, também, aqui no século VI, já, a língua oficial, né, usada nos documentos, enfim, do Estado bizantino, né, era o grego. Tentava-se impor o latim, né, como era a língua do Império Romano do Ocidente, né? Mas o latim ela foi uma língua universal até ali meados do século IV, né, do século V, tá? Do século V, que com o enfraquecimento do Império Romano do Ocidente, né, e outras línguas se misturando ali com o latim, enfim, a, a língua latina, né, ela foi perdendo a força, né, o latim, né? Foi surgindo outros dialetos a partir do latim, como o romeno, o português, o espanhol, o italiano. E o fato é que na parte oriental a língua mais difundida era o grego, entendeu? Isso já havia acontecido desde lá de Alexandre o Grande, né? O Império Helenístico, quando a língua grega foi difundida por toda essa região. Então não havia sentido, e aí o imperador Constantino, ali no século VI, nos anos 500 e pouco, ele oficializou o grego como a língua oficial do Império Bizantino, do Império Romano do Oriente. E aí, quando houve essa divisão, esse cisma, como é chamado, né? O grande cisma do Oriente, em 1054, quando foram separadas as duas igrejas, a língua oficial da Igreja do Oriente, né, ficou sendo o grego. Né? Por isso que o nome da Igreja Cristã do Oriente passou a se chamar Igreja Ortodoxa Grega, porque eles utilizavam o grego, né, como sua língua oficial, até hoje. Tá vendo? E aí ficou dividido. Igreja Católica Apostólica Romana utilizando o latim, né, como sua língua oficial, até hoje. Os padres, enfim, quando vão fazer na sua formação, eles têm que aprender o latim. E lá no Oriente, né, até hoje é o grego. A sede da Igreja Ortodoxa Grega, né, do cristianismo ortodoxo, até a queda do Império Romano do Oriente, foi Constantinopla. E depois, no século XVI, foi transferida para Moscou, na Rússia. Os czares da Rússia passaram a ser os basileus, né? Passaram a ser os defensores, não o título de basileu, mas os defensores da cristandade no Oriente. E até hoje, a sede da Igreja Ortodoxa, né, é Moscou, na atual Rússia. Certo? Então, a gente vê aqui a organização política, voltando também, né, foi resgatado, né, o direito romano, e o imperador Constantino,
aglutinou isso tudo, né, num código de leis chamado Corpus Juris Civilis, que é o direito romano, né, que era a base do todo o Império Romano do Oriente e do Ocidente, né, mas ele reorganizou isso. E ele também colocou alguns dogmas cristãos dentro desse Corpus Juris Civilis, entenderam? Então ali, né, ele atualizou a lei romana para ali o século VI, né, para a realidade do Império Bizantino. Tá? A organização econômica. O Império Bizantino era rico, né, com extração mineral. Quando se escassearam os metais no Ocidente, ainda havia metais no Oriente, tá? Ouro, prata, bronze, ferro, enfim. O comércio e a agricultura, a pecuária, né? Mas principalmente o comércio, né? O comércio terrestre e marítimo. Eles dominavam uma grande parte aqui no Mar Mediterrâneo e todo o Mar Negro. Então, a grande força, né, do Império Bizantino eram as trocas comerciais, né? O comércio arrecadava muitos tributos, certo? E como vocês veem, a posição geográfica, né, do Império Bizantino favorecia muito isso. Questões religiosas, nós vamos ver aqui, né, que havia divergências dentro do cristianismo ali ortodoxo. Haviam aqueles os monofisistas, que acreditavam que Cristo só tinha uma natureza divina, que ele não tinha uma natureza humana, né, como pregavam os escritos, né, que foram aprovados no concílio, né, nos concílios religiosos que houveram ali no século V, né, com os concílios ali de Nicéia, né, então eles acreditavam, né, os monofisistas, ali na natureza divina, totalmente divina de Jesus. Jesus não tinha nenhuma parte humana, ele era um ser, né, completamente divino. E nós temos aí os nestorianos, né, que não acreditavam nisso, né, que acreditavam que ele tinha, né, uma natureza humana também, que seguiam lá um filósofo chamado nestorianos. Tá? Então aqui havia também aqueles, né, havia um comércio intenso de imagens de santos, né, da Virgem Maria, principalmente, e de Jesus, enfim, que eram tidas como milagrosas. Aquilo virou uma febre, né? Então havia abades, né, que são os chefes dos monastérios, que colocavam os aprendizes, né, os estudantes, né, que estavam estudando para serem padres, enfim, e os monges também, né, para fabricar estatuetas, né, de madeira ou de barro, né, de argila, né, ou então esculpidas em vários tipos de pedras, né, não importava. O fato é que eles davam um caráter milagroso àquelas estátuas. E aí elas eram vendidas, havia um comércio que fazia com que esses monastérios adquirissem muito dinheiro. E aí esses abades, né, os chefes desses monastérios, esses bispos, né, digamos, também, se tornassem muito ricos e aí ganhassem força política, competindo ali, né, com o poder do imperador. Então haviam altos dignatários, né, religiosos que já estavam competindo, né, com o poder político e econômico com o próprio Basileu. Então começou o movimento da iconoclastia, né, que era destruir os ícones, que são as estátuas, né, destruí-las. As de madeira eram queimadas e de outros materiais eram quebradas, né. E aí isso começou a acontecer mais ali no século VIII, né, pelo ano 720, 730. Tá? Aí os imperadores, né, os basileus, né, eles proibiam, aí conseguia parar um pouco esse comércio, aí depois ele voltava de novo, aí eles reprimiam, aí voltava, reprimiam e voltava. Durante a existência ali do Império Bizantino houve sempre, né, essa luta, né, ali entre o Estado e esses bispos, né, esses líderes religiosos que queriam ali competir com o poder dos basileus, né, mostrar força. Né? Isso aconteceu no Egito, estão lembrados? Se lembra? Que o Amenófis IV ele criou o monoteísmo lá, a adoração só ao deus Ra, né? O Atum, né? O disco solar. Né?
porque os sacerdotes estavam vendendo, também estavam, como eu diz assim, fazendo milagres, né? E se tornando muito ricos, e seus templos se tornando muito ricos, e esses sacerdotes competindo com o poder do faraó. Isso aconteceu, né? Também aqui, só que em vez do faraó era o basileu, em vez dos sacerdotes eram os bispos, né? Os cardeais, né? Os abades que estavam fazendo isso, ficando ricos e ganhando poder político e econômico, competindo com a autoridade do imperador. Tá? Césaropapismo, aqui é o que eu falei, é o basileu. Ele condensa numa figura só, né? Concentra o poder temporal, que é o poder político, e o poder espiritual, numa pessoa só. Então ele era o imperador e, digamos assim, o papa, né? Ao mesmo tempo, lá na parte oriental. Então, isso aqui eu já falei, né? Veio a levar ao cisma do Oriente, ao grande cisma do Oriente. Em 1054, o Papa mandou, né, na época, o Papa mandou embaixadores para lá, né, para dar ordens aos basileus, né, ao basileu, dizendo que ele tinha que obedecer o Papa, né, que ele não podia mandar na igreja, não podia nomear autoridades, bispos, né, cardeais ali. Isso era o Papa só que podia fazer, né? E aí ele, o basileu disse, não, quem manda aqui sou eu. Né? E também os cristãos do Oriente também não respeitavam a autoridade do Papa. Então o Papa queria mandar nas igrejas, né, ali do Oriente. E os párocos, os bispos, os cardeais, enfim, os monges, os abades diziam, não, a gente só obedece o basileu. Aí foi feito, né, houve essa ruptura definitiva entre a igreja cristã do Ocidente e do Oriente. Certo? Então, pessoal, o Império Bizantino, né, ele se destacou muito na arte, na arquitetura. Foi um império que deixou um legado cultural muito grande, e graças ao Império Bizantino, muita coisa da antiguidade, né, do Império Romano foi preservado, pôde chegar até os dias de hoje, né? Porque o Império Romano do Oriente ele foi entrando em decadência. Ele era muito corrupto, né, o Império Romano, né, do Oriente. Ele era até classificado por alguns historiadores, né, como uma cleptocracia. Tem aquela doença, cleptomania, que a pessoa tem um impulso de furtar objetos, né, de roubar, né? E ali era uma cleptocracia, porque todos os governantes eram corruptos. Né? Ele só não caiu. Você sabe que o Império Romano do Ocidente caiu por causa da corrupção. A gente já estudou isso. Né? Um dos grandes fatores foi a corrupção. Né? O Império do Oriente, ele era altamente corrupto, mas ele durou muito mais, porque era também muito mais rico, né, que o Império Romano do Ocidente. Então, resumindo, tinha tanto para roubar, entendeu? Que, né, até realmente falir o Estado, né, levou muito tempo, né? Mas isso foi levando a uma redução também, né? Essa falta de autoridade, né, de autoridade até moral, né, dos basileus, né? Esse enfraquecimento devido à corrupção, né, foi levando ao encolhimento do território do Império Bizantino, assim como o Império Romano também. Eles não conseguiam mais defender suas fronteiras. Eles tinham que pensar, não, a gente pega dinheiro para investir na proteção das fronteiras, né, para reforçar os exércitos, ou vamos pegar esse dinheiro para nós, né? Então, ajudou muito, né, a derrubar o Império. E também o fortalecimento, como a gente vai ver, do Islã, né, que também, aí, se aproveitando dessa corrupção, dessa degradação moral, né, no Império Bizantino, dessa falta de confiança nas autoridades, né, que houve, né, mas nesse total desaparelhamento do Estado bizantino, né, favoreceu as invasões, né, principalmente dos muçulmanos. As pessoas não aguentavam mais viver naquela corrupção, naquela coisa, e resolveram, né, já, vamos deixar que eles venham, né, talvez seja diferente, né, seja melhor para nós, né? Porque a corrupção ela faz isso com as nações, ela desagrega, né, as nações. Ainda mais uma nação pluricultural, como a nação bizantina, ela desagrega tudo. Isso é a corrupção, ela desmonta o Estado, ela tira o patriotismo, ela tira tudo do cidadão. Né? Então, qualquer coisa é melhor e acaba desagregando. Isso aconteceu com a nação romana, né? Tanto ocidental quanto oriental.
Pessoal, agora nós temos aqui a arte bizantina, né? A gente pode ver aqui os mosaicos, né? Que são aqueles desenhos, né? Feitos com pequenas pedras coloridas, que aí vão formando, né? Os desenhos, né? Os desenhos, né? Então é feito primeiramente um desenho em cima de uma parede e depois ele é preenchido com pequenas pedrinhas coloridas, né? Pequenas pedrinhas coloridas que vão formando, né, todo esse mosaico. Às vezes eles são só preenchidos de pedras e pintados, né, mas eles realmente duram até hoje porque são pedrinhas, né? Pedrinha por pedrinha. Então ali a pedrinha já tem aquela cor, entendeu? É esse que é né, o segredo. Ela já é colorida, ela já é naturalmente dessa cor, entendeu? Algumas eram pintadas, algumas eram pedaços de vidro, né? Mas é por isso que eles sobrevivem até hoje com uma cor tão vívida, né? Por exemplo, um mosaico desses aqui que a gente está vendo, né? É um mosaico ali do século, mais ou menos ali do século IX, né? Dos anos 800, né? Então veja, tem 1.200 anos, né? E ainda mantém a cor, apesar de estar faltando algumas partes, né? Mas mantém ainda a cor. Agora a gente vai ver, né, o Império Islâmico, certo, pessoal? Então a gente vai ver, né, como é que surgiu o Império Islâmico. Então aqui, ó, o surgimento do Islã. Pessoal, é interessante, né, essa parte aqui do como é que surgiu o Islã. O Islã quer dizer regras, né? Islã, essa palavra quer dizer conjunto de regras, conjunto né, a ser seguido, parâmetros, leis, enfim, é um significado em árabe, né? Então, o islamismo quer dizer aqueles que seguem a lei de quem? De Deus. Então, vamos ver aqui. Maomé nasceu lá no ano 570, né, na cidade de Meca. Então, resumindo aqui, tá, pessoal? Maomé ele foi criado ali, ele era um comerciante, então ele viajava muito, né? Ele ia para a Palestina, viajava pelo Império Bizantino inteiro, pelo norte da África, conhecia muitas culturas, enfim. Né? Ele era ali de um clã, né, dos chamados coaxitas, né? Que eles eram comerciantes, né, ricos comerciantes ali na cidade de Meca. A cidade de Meca, pessoal, era um centro de adoração de vários deuses, né? Aqueles deuses ainda ali em pleno século VII, né? Quando Maomé atingiu sua maioridade, eles adoravam aqueles deuses ainda da Mesopotâmia, né? Vários deuses, Marduk, Enlil, Shedu, Baal, né? Ishtar, né? Todos aqueles panteão de deuses ali na Mesopotâmia, né? E no Oriente. Então ali era um centro religioso, entendeu? E havia uma crença nessas pessoas desde já a antiguidade, né, nos meteoritos, né, que vêm do espaço. Eles diziam que eram presentes dos deuses. Então, quando cai um meteorito, você sabe que alguns, né, atravessam a atmosfera e chegam, né, apesar do atrito, ainda chegam pedaços deles. Né? Então, ali eles pegavam aquelas pedras e adoravam aquelas pedras, né? Como elas faziam, eram pedras milagrosas, né? Elas eram presente dos deuses, que elas vinham do céu. E ali havia também adoração a estátuas, imagens, e os coaxitas, esse pessoal ali do clã, né? do Maomé, que Maomé como os portugueses chamam Mohammed. Na verdade é o profeta Mohammed. Nós vamos chamar de Maomé. Então eles ganhavam muito dinheiro. Havia uns peregrinos ali para adorar aqueles asteroides, vinham ali para, né, adorar aquelas imagens, fazer promessas, enfim, né? Pedir ajuda aos deuses. E ali eles ganhavam, vendendo comida para eles, fornecendo abrigo para as pessoas, para os animais, que vinham, os camelos, né? Vendiam roupas, vendiam estatuetas, vendiam, enfim, era um centro comercial, né? Que nem a Aparecida do Norte hoje, que nesses lugares, né, onde as pessoas vão e tem que se hospedar e compram lembrancinhas, enfim. Né? Lá eles também vendiam, né, animais para sacrifícios aos deuses, então era um comércio enorme em torno dessas crenças. Né? E Maomé, segundo a história, né, segundo o Corão, numa dessas viagens dele, no meio do deserto, ele recebeu a visita do anjo Gabriel, isso mesmo.
Então, o islamismo, né, ele está muito ligado ao cristianismo e ao judaísmo também. Ele recebeu a visita do anjo Gabriel e o anjo disse para ele que só existia um Deus, né, que era Alá, o Deus de todos. Estava acima de todos os outros, enfim. Na verdade, não existiam nem os outros, né? Era só ele, né? Deus Supremo. Né? E ele teria que voltar, né, para a Meca e lá, né, pregar isso. Então ele chegou, né, lá com essa ideia nova. Claro que ele foi rechaçado pela sua própria família. Ele, não, tá louco, Maomé? Vamos quebrar as imagens dos deuses e aí, nós vamos viver do quê? Ele foi expulso, né? Mas depois ele foi para uma cidade vizinha, Yatreb, que era inimiga, né, comercial ali de Meca, e conseguiu lá converter pessoas e formou um exército, foi lá e, né, acabou, né, tomou Meca e destruiu todos aqueles ícones, né, religiosos, enfim, tudo, né? E aí obrigou as pessoas, foram obrigadas, né, a se converter ao islamismo, essa religião monoteísta. E aqui nós temos os pilares, né? Só Alá é Deus e Maomé é seu profeta. Só Alá é Deus, né? Orações dos fiéis, então tem que ser feitas, né, 5 vezes ao dia, virado em direção à Meca. Jejum no Ramadã, que se não me engano ali no mês de maio, né, que as pessoas têm que, né, ficarem esse mês inteiro, né, 30 dias, né, uma alimentação bem regrada, né, seguindo esse jejum. Caridade com os pobres e peregrinação à Meca. Pelo menos uma vez na vida tem que ir à Meca, a não ser que tenha um sério problema de saúde, enfim, né? Que não tenha condições de se locomover, né? Mas a obrigação de todo bom muçulmano, né, como também é chamado os islâmicos, né, eles têm a obrigação de pelo menos ir uma vez à Meca, né, em toda a sua vida. Né? O livro sagrado, o Corão. O livro sagrado, né, ele foi criado, ele tem vários preceitos ali, né, de costumes, né, do povo islâmico, que estão ali concentrados, né, mostram todos as regras a serem seguidas, enfim, para ser né, um bom fiel. Divergências entre o Islã. Maomé faleceu e agora quem seria o líder? Havia dois grupos, né? Os sunitas, aqueles que seguiam a Sunna, que era um resumo assim, do Alcorão, né? Que ele pregava mais ou menos a conduta, né? Prega a conduta do bom muçulmano. Tá? E eles acreditam que qualquer um pode ser o líder deles, desde que tenha fé, né? Que tenha carisma e que seja um cidadão, não, que viva dentro dos preceitos do Islã. Então, eles acreditam que qualquer um poderia ser o sucessor de Maomé, se tivesse essas características. Agora temos os xiitas, tá? Os xiitas, que eles eram mais radicais, acreditavam que somente aqueles da linhagem de Maomé, no caso era o sobrinho de Maomé, né? O profeta Ali, é que podia ser o líder dos islâmicos, né? Dos muçulmanos, que são conhecidos também. E aí houve ali uma ruptura, né? Já no século VII. Os xiitas, né? Eles, esse termo xiita, né? É um termo ali que, se eu não me engano, significa aqueles que são mais devotos. Né? Então, realmente, até hoje, são mais conservadores. Os xiitas são entre 10% a 15% de toda a população islâmica do mundo. E os sunitas são a maioria, entre 85% a 90%. Não se sabe bem exatamente. Então, até hoje tem essa divergência. Né? O país onde mais há xiitas no mundo é o Irã. O Irã é um país que tem 100 milhões de habitantes, né, mais ou menos. Né? Se não me engano, e lá a população é majoritariamente xiita. Né? No Iraque também há uma maioria xiita. Lá a maioria da população também é xiita. No Iraque, tá? Nós temos uma população menor, 47 milhões de habitantes, mais ou menos. Né? E ali mais ou menos uns 70, 75% da população é xiita também. Tá? Quer dizer, são os mais conservadores. Então a gente vê aqui a expansão islâmica. Né? Houve uma primeira expansão islâmica quando Maomé organizou um exército e tomaram ali toda a Península Arábica. Aí houve a segunda expansão islâmica, no século VIII, no século I. Eles chegaram a invadir tomar todo o norte da África, né, converter essa população ao islamismo e dominar até a Península Ibérica, 90% da Península Ibérica, que é Portugal e Espanha. Chegaram a entrar na França, né, e a gente já sabe, né, no capítulo anterior, foram derrotados por Carlos Martel. Né?
que era o prefeito, né, o mordomo, né, lá do rei Childerico. Né? E aí tiveram que retroceder. Aí eles invadiram a Palestina, invadiram vários territórios. Na Palestina era o Império Bizantino, então ali já começaram a invadir, né, o Império Bizantino. E chegaram até a Índia, né, até o oeste da Índia, e regiões, né, que nem o Afeganistão, Paquistão, né? Então, aí o Irã, né, a Pérsia, né, que é o Irã, né, aquela região ali, Afeganistão, Paquistão, Irã, aquilo ali é conhecido como Pérsia, né, foi também dominado pelos muçulmanos. Nessa época houve essa grande conversão dos muçulmanos, conversão ao islamismo, dessas regiões todas. Então, no século VIII houve a segunda expansão islâmica. Eles impunham, né, a religião, mas também as pessoas também é o seguinte, dentro do islamismo, né, como havia o escravismo naquela época, havia a regra que nenhum muçulmano pode escravizar outro. Então muitas populações, principalmente do norte da África, se submeteram ao islamismo, né, se converteram, abandonaram suas religiões, cristianismo e religiões ancestrais, né, para não correr o risco de ser escravizadas. E outros também por causa das facilidades, né? Havia redução de impostos para quem se convertia ao islamismo, havia também maior facilidade de fazer negócios, né? De fazer negócios ali com os muçulmanos, né? Você falando a língua deles e, né? Aliás, para você se converter ao islamismo, você tinha que saber falar árabe, entenderam? Não era também tão simples assim. Você tinha que aprender pelo menos o básico ali do idioma, porque se você não soubesse o árabe, como é que você ia ler o Alcorão? Hã? Ou a Sunna, né? Que é o resumo ali, como eu falei ali do Alcorão, né? Então não era tão simples também, né? Então havia essas regras, né? E as conveniências para se tornar muçulmano, como eu falei, redução de impostos. Aqueles que se recusavam, eles tinham até seus bens confiscados também. Né? Então, isso aí era também uma das, né, prerrogativas, né, além de saber falar o árabe, né? Também era uma das motivações, prerrogativas não, motivações, né, para se converter ao islamismo. Né? Explicações para a expansão islâmica. A expansão islâmica ela se deu, né, no Império Bizantino, eu acabei de falar, né, por causa da degradação ali, né, do Império Bizantino. A perda de poder, né, devido à corrupção, enfim, enfraquecimento do Estado. Né. Foi por isso, então, foi por isso que isso também facilitou muito a entrada do islamismo ali em territórios do Império Bizantino. Houve também a questão das facilidades, né, como eu falei, das vantagens de se converter ao islamismo, né, que eu acabei de falar, facilidades com o comércio, com os árabes, a garantia de não ser escravizado se você se convertesse ao islamismo, né, não ser escravizado por outros muçulmanos. Tá? Então, tudo isso, né, eram vantagens. Né? E também uma questão assim que era numa época de caos, né, de insegurança, estarem unidos, né, numa mesma religião e num território protegido, né, pelos chamados califas, que eram os líderes espirituais e políticos, né, dos muçulmanos, também era uma segurança, né? Então era de certa forma vantajoso, né, para muitos povos se converterem ao islamismo, né? Porque as pessoas procuravam mais do que tudo naquela época segurança, né, proteção. Então, fazendo parte de uma grande nação islâmica, né, elas estariam se sentindo mais protegidas também, certo? Vamos ver aqui, ó. História e cultura, né? Decoração das mesquitas. Um detalhe do islamismo, né? Várias características. É uma religião monoteísta, né? Só tem Alá, né? Como Deus. O Alcorão é uma mistura ali de textos judaicos. Ali aparece a figura de Jesus também, mas não como um Messias, mas como um profeta, né? Interessante isso, né? Tem, né? Ali, como a gente já falei, o Maomé ele recebeu a visita, né? Do anjo Gabriel, que lhe deu essa missão de mostrar. Né? Então, se a gente analisar bem, Alá, né? O Deus dos islâmicos, ele é o Deus também da Bíblia, entendeu? É o mesmo Deus da Bíblia, é o mesmo Deus, entendeu?
Só que aí tem as características culturais, éticas, que daí nos afastaram dele, né? Houve essa ruptura, né? A estrutura organizacional, a cultura, a língua, é isso realmente que, né, faz com que as pessoas digam, não, o Deus cristão é melhor, não, o Deus muçulmano é melhor, não, o Deus israelense é tudo o mesmo Deus, minha gente, certo? Né? A gente vai ver aqui que o Yahvé, o Deus dos judeus, é o mesmo Deus nosso, que a gente chama simplesmente de Deus, né? E o Alá é também o mesmo, né? É o mesmo. Yahvé, Deus e Alá é a mesma entidade, só que com, né, um aparato, né, religioso, organizacional, enfim, cultural, né, diferente. Né? Então, pessoal, vocês vão fazer o praticando, tá? Naquele mesmo esquema. Tá? Vocês respondam e mandem para o meu zap, tá? Para eu corrigir. Eu estou vendo lá quem está fazendo, quem não está, ok? Na próxima aula aqui eu dou, a gente vai entrar no outro capítulo. Né? Só para reiterar aqui, está terminando a aula, o, aquela pedra sagrada, né, que tem lá na cidade de Meca, né, que fica dentro daquela tenda grande, né, a Caaba, né, que a gente pode ver aqui, ó, na página 621, é um meteorito também, como aquele que eu falei. Né? Só que aí o Maomé foi muito esperto, né? Ele preservou apenas esse meteorito aí, né? Que ele é feito, já foi até, ninguém pode chegar perto dele. Né? Isso aqui, se alguém tocar ali, é um crime, né? É pena de morte, né? Então ele está ali guardado há milhares de anos. Mesmo antes da fundação do islamismo, ele já estava lá, entendeu? Nesse lugar aí, né? Em Meca. Aí Maomé mandou fazer, né? Fizeram depois, né? Fizeram todo esse anfiteatro em volta, né? As pessoas vão lá, milhões de pessoas todos os anos, né? No mês do Ramadã, fazer essa peregrinação. Então, um por um vai lá e bota e toca, né? Na pedra sagrada. Né? Então, alguns já foram lá, né, arriscaram, né, e com a câmera, né, embutida assim no punho, né, da roupa, e tiraram uma foto. Né? Mas se alguém descobrir lá que tirou uma foto, é pena de morte mesmo. Né? E daí, analisando, né, a cor azulada, realmente chegou à conclusão que é um meteorito, né, feito de irídio, que é um mineral que compõe esses meteoritos, né, que caem na Terra. Né? E Maomé foi muito esperto, porque havia uma adoração imensa, né, a essa pedra. Então ele simplesmente disse: não, essa pedra aqui, né, essa pedra sagrada, era um presente de Alá. Então antes era um presente dos deuses, né, dos deuses da antiga Mesopotâmia. E aí Maomé disse: não, essa pedra era sagrada, ela é milagrosa e ela é um presente de Alá. E a pedra ficou, porque se ele destruísse essa pedra, ia gerar uma convulsão. As pessoas iam lá adorar essa pedra já, tocar nela, que diz que ela curava doenças, né, realizava desejos. Né? Só que daí ele mudou o contexto ali, né, do paganismo para o islamismo. Né? E aí as pessoas continuaram indo para Meca ver a pedra, mas agora a pedra não era mais um presente dos deuses, era um presente de Alá para o homem na terra. Entendeu? Então Maomé era bem espertinho, né, Maomé? Né? Deixou aí, né, essa relíquia sagrada. Né? Pessoal, vamos encerrando a aula agora, tá? Na próxima aula a gente vai ver aí o próximo capítulo, tá? Tenham um bom dia e bons estudos. Né? Ok?